Bem, meus irmãos, mais uma vez então, vamos estudar um pouco sobre as doutrinas da graça, não é? No caso, essa é uma aula bônus, certo? Só para atualizar os irmãos, antes de chegarmos ao assunto específico. Essa é uma aula bônus, tá bom? A aula com o pastor Abramo, que será a aula sobre o contexto histórico, vai ficar no dia 20, tá bom? Então eu marquei com ele para dia 20. Então dia 20 teremos uma aula aí sobre o começo da controvérsia, né, com quem que Armínio estava debatendo, conversando, para termos uma noção, né, do porquê que chegou àquele nível de ter um sínodo nesse sentido, ou porque havia tantos cristãos reformados que estavam abraçando essa ideia também naquele período. Então é bom compreendermos, é bom estudarmos sobre isso. Tá certo? Então vai ficar para dia 20. Hoje nós estaremos estudando, não é? No caso, uma aula bônus, que não vai ser nos próprios cânones. O contexto é dos cânones nesse sentido. Então é mais uma aula para essa primeira temporada em nossos estudos. Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre Calvino, né? Então vamos olhar um pouquinho para Calvino, né? Entender um pouquinho sobre como ele pensava a respeito da eleição e predestinação, para entendermos onde estamos situados aqui e até observarmos, né, já em Calvino mesmo, aquilo que já temos aprendido nos cânones de Dort. Tá bom? Acho que essa reflexão é importante para nós. Então essa vai ser uma aula bônus para esse objetivo, certo? E na próxima semana, se Deus quiser, nós estaremos tendo uma aula também bônus, uma outra aula bônus, né? A segunda aula bônus dessa primeira temporada, onde eu estarei pregando para vocês aqui, não é, neste horário, certo? Justamente um sermão de João Calvino sobre eleição, tá? Então eu busquei um sermão dele, que ele fez, que ele pregou na igreja de Genebra, não é, a Catedral de São Pedro, né? Ele pregou no século XVI e eu quero realmente pregar também esse sermão para vocês, sobre a eleição, né? Como será essa experiência então, né? Nós reformados temos também a prática de não só de preparar sermão, mas às vezes quando não tem um outro pastor na igreja, mas presbíteros nesse sentido, eles também fazem leitura de sermão para o pastor ter folga, digamos assim, né? Quando isso é possível, é claro. E aí, semana que vem, se Deus quiser, estaremos ouvindo uma pregação aí num sermão de João Calvino, tá certo? Então vamos aqui para o nosso assunto que tem a ver com o Calvino, né? O que João Calvino pensava a respeito da eleição. Isso é importante para nós porque existe, digamos assim, infelizmente existem correntes, não é, de interpretação acerca de João Calvino e acerca do que ele pensava sobre isso. Se os irmãos puderem observar, por exemplo, na internet, vão encontrar vídeos falando sobre que uma coisa era Calvino, outra coisa são os chamados calvinistas, e que há uma distância muito grande entre os dois, tá? Então, alguns vão dizer que são calvinianos, não é? E que não são calvinistas porque o que os discípulos de Calvino fizeram ou ensinaram foi diferente dele. Uma dessas pessoas que pensava assim era o próprio Armínio, né? Jacó Armínio pensava assim. Ele entendia, quando ele começou com seus debates, que ele estava, nesse sentido, sendo mais fiel à teologia de Calvino, não é? Estava ensinando mais do que aquilo que Calvino ensinava também. Entendeu? E que ele estava enfrentando algo que seria radical, seria um passo a mais do próprio calvinismo, não é? No caso, porque Armínio tinha muito medo, digamos assim, de afirmar a posição supralapsariana, não é? Então você tinha esse pensamento também do meio dos reformados, e tem até hoje, e havia uma preocupação dele, não é? Porque para ele pensar numa ideia ou numa corrente supralapsariana colocaria, de repente, Deus como o autor do mal. Então ele queria lutar contra isso e acabou chegando à heresia, infelizmente. Não é? Mas ele entendia que estava realmente interpretando corretamente Calvino. Parece marxista de hoje, né? Você vai falar sobre os marxistas, sobre os líderes marxistas totalitários na história, no século passado, e todos eles, as pessoas de hoje que são militantes assim, elas vão responder que não deturparam Marx, né? Deturparam Marx. É basicamente esse o argumento para fugir disso. No caso, para Armínio também, né? Os reformados tinham deturpado Calvino. E alguns de hoje, né, que são reformados, não estou nem falando de quem é arminiano de verdade, estou dizendo de pessoas que se dizem reformadas, calvinistas, que também afirmam, não é, que há uma distância grande entre os calvinistas de Calvino, tá? E eu quero dizer logo de cara que isso é um erro, na verdade, né? Isso é uma forçação de barra terrível. É para de alguma maneira colocar o Calvino
numa posição de privilégio para dizer assim, não, Calvino jamais apoiaria, não é, o que aconteceu em Dort, porque Calvino não ia querer a separação que veio de Dort. Então, tem gente que afirma isso, né? E eu posso dizer para os irmãos que se alguém afirma uma coisa como essa, é porque não leu, né, o material de Calvino. Se você vai ler os Institutos da Religião Cristã, embora Calvino tivesse um espírito bem conciliador, ainda assim, não é, ele coloca os pingos nos is, realmente, nas Institutas e mostra o que é doutrina e o que não é a doutrina fiel, ele trata como sendo, não é, algo maligno. Então, digamos assim, que é uma tentativa de escapar jogando no escuro de alguns supostos calvinistas, ou calvinistas de hoje também, não é, meio desavisados, que acabam tratando Calvino como se tivesse algum tipo de aura mais piedosa, enquanto os calvinistas foram além do que deveriam, né? Então isso é um erro, tá bom? Basta fazer uma comparação das Institutas da Religião Cristã, das exposições de Calvino também, por exemplo, em Efésios, não é, na Carta aos Efésios, na Carta aos Romanos também, e comparar com os documentos, não é, reformados, digamos assim, por exemplo, a Sexta Forma de Unidade, não é? Ou então, pensando bem nos próprios cânones de Dort, ou mesmo nos Padrões de Fé de Westminster, nós vamos notar, não é, que há sim fidelidade nesses documentos, e eles podem realmente ser chamados de documentos calvinistas nesse sentido específico, tá? Então é importante ter essa introdução para entendermos isso. Mas vamos aqui então para o nosso assunto. Será que Calvino realmente era assim tão distante? Não é? Um ponto importante então é entender o seguinte, meus irmãos, que, primeiro, Calvino, ele não era o único falando do assunto da predestinação. Toda vez que nós ouvimos falar sobre predestinação, hoje no mundo cristão, né, sempre se associa a João Calvino. E dá até a impressão de que um calvinista ou um reformado, né, essas palavras na história são sinônimas nesse sentido, um calvinista ou um reformado são pessoas que vivem em torno do debate sobre essa doutrina, o que não é verdade, tá? Isso está muito longe da realidade. Quando eu era um jovem lobisomem, né, um recém-mordido, digamos assim, quando eu tinha acabado de descobrir a fé reformada, na minha cabeça também era desse jeito, né? Tudo se baseava no debate. Vamos falar sobre soteriologia, sobre predestinação, contra o livre-arbítrio, sobre eleição, e tudo, não é, se resumia a isso. Então, para mim, o calvinismo ou a fé reformada era só isso. Por isso mesmo que eu me afirmava como reformado muito antes de conhecer, por exemplo, confissões reformadas. Só porque eu concordei com o acróstico Tulip, eu já me dizia reformado. E é o que muitas pessoas fazem hoje também. Hoje eu entendo que é um erro, né? Então eu não era reformado coisa nenhuma. Sou reformado agora, porque eu entendo o que é, e então subscrevo os documentos que representam e preservam, não é, a tradição reformada. Então isso é importante, tá? Mas Calvino não era o único a falar sobre isso. Mas ele realmente ganhou destaque a respeito do assunto, porque, embora outros autores abordassem o assunto, mas eles não eram tão diretos quanto Calvino. Eles apenas pincelavam, né? Podemos pensar, por exemplo, no próprio Agostinho, né? No quarto século, ele abordou também assuntos assim, com referência à predestinação, por exemplo, aos doutrinas da graça, no sentido geral. Mas, mesmo assim, não é? Embora podemos perceber claramente, quem lê os institutos vai perceber que Calvino foi muito influenciado por Agostinho, né? Ele cita Agostinho demais nas institutas. Mas ainda assim, Agostinho ele falava sobre o assunto, mas não de maneira contundente ou tão direta assim como Calvino resolveu fazer. Outros também falavam, né? Então você pode perceber em outros reformadores, como de repente Lutero ou então Zwinglio, e outros reformadores também. Mas Calvino realmente foi aquele que pegou tudo que já tinha, não é? Fazendo uma boa exegese e realmente resolveu organizar, deixar de maneira sistemática o que é e o que não é. Não é? Por isso ele acaba levando esse destaque, digamos assim, especialmente porque os que eram reformados naquela época ficaram também conhecidos, né, por acusação, um apelido pejorativo, de calvinistas. Então Calvino recebeu um nome aí de destaque entre os reformadores, especialmente com essa doutrina da eleição, tá? Então Calvino está situado nesse contexto de acontecimentos do século XVI, certo? Como sendo um reformador de segunda geração, tá? Trabalhando bem em Genebra e, é claro, com uma noção muito mais específica e bíblica do que aquela noção que era apresentada pela igreja medieval, ou pensando na igreja católica apostólica romana, que tinha um conceito de salvação bem diferente, digamos assim, não é? Que se assemelhava mais. É claro que sempre tem algumas nuances, não é? Então, você tem uma doutrina oficial católica romana, mas na prática há
muito desvio, digamos assim, do que é oficial para a igreja, tá? Mas ainda assim a doutrina realmente é diferente. E Calvino não quis dar apenas um passo como Lutero, mas ele deu mais passos nesse sentido. Tanto é que alguns acusam Calvino de ter sido fundador de uma nova religião, enquanto esses mesmos vão dizer que Lutero ele morreu católico, né? Então ele não foi tão longe assim, ele não cometeu a loucura de Calvino, né? Então é uma maneira de você arrumar alguém para ser culpado de revolução, basicamente é isso. Então Calvino é chamado desse jeito, tá? Então o pensamento da Igreja Católica Romana, para entendermos um pouquinho do contexto de Calvino e o porquê que ele falou daquele jeito, né? Por que ele deu ênfase, por exemplo, à soberania de Deus na salvação do homem, é porque no contexto da Igreja Católica Romana, para os irmãos entenderem, não há salvação fora da igreja, tá? Essa afirmação nós concordamos. A confissão belga, por exemplo, ela vai falar que não há salvação fora da igreja. Só que quando eu estou falando sobre aqui, citando nesse sentido a Igreja Católica Romana, eu estou pensando justamente na frase do conhecido São Cipriano, de Cipriano, que falava isso: fora da Santa Igreja não há salvação. Mas por que eles pensavam assim? Porque na verdade eles entendiam, esse é um pensamento católico, que tudo é igreja, tudo está na igreja, nada fora da igreja. Então basicamente tudo reside lá. Há uma dependência absoluta nesse sentido da igreja, para tudo, tá? O pensamento protestante não é esse. Nós entendemos sim a igreja como sendo importantíssima, mas para nós, todos dependem da soberania de Deus, da ação de Deus, da graça de Deus, tá bom? Inclusive a igreja é fruto disso, tá bom? É simplesmente isso aí. Então, Calvino, nesse sentido, o olhar dele, de olhar a salvação, era justamente pensar na salvação como sendo algo exclusivo da soberania de Deus, o Deus que predestinou, tá? Então não é a igreja determinando salvação. Se você for analisar bem, o católico romano, ele acaba pensando assim, que existe uma dependência da igreja para a salvação. É como se a igreja pudesse salvar as pessoas. Na prática é assim que funciona, tá? Não estou dizendo que o dogma é esse não, mas na prática é assim que funciona. Calvino, contra isso, ele vai dar ênfase na verdadeira soberania de Deus. Nós dependemos somente de Deus e de sua graça para sermos salvos. Tá certo? Então, a igreja não é desvalorizada em Calvino, certo? Mas ela é colocada no seu devido lugar. Porque no fim, Deus é o soberano e tudo que temos vem dele. Por isso, a consequência disso aí, de dar ênfase à soberania de Deus, é, com certeza, usando a própria Escritura, admitir a salvação, pela eleição divina, tá? Sua predestinação. Os escritos sobre a doutrina da predestinação estão na composição, mais importante de Calvino, que são as suas Institutas, Eu quero comprar, mas tem mais duas versões em português que eu quero comprar ainda, Comprei porque falta money, Mas eu tenho essa versão aqui, que são 2 tomos, na verdade, mas são 4 volumes, na verdade, E nós temos justamente nessa obra de Calvino, As Institutos da Religião Cristã, essa compreensão, onde ele ensinou sobre essas questões, tá? Nesses trabalhos inclui-se, por exemplo, os comentários de Calvino às cartas de Paulo, somando as Institutos também, que ele fala sobre isso, Também a carta aos Efésios, e através da sua hermenêutica, bem bíblica, centrada na Escritura e na soberania de Deus, por causa da glória de Deus. Isso é um ponto central na teologia chamada reformada ou calvinista nesse sentido, Então, ali nós vamos entender exatamente o porquê que Calvino pensava do jeito que pensava, o porquê que ele defendeu daquela forma, tá, essa doutrina. A tarefa que nos impõe esta investigação sobre a predestinação é o permanente diálogo entre Agostinho de Hipona e João Calvino. Um detalhe muito importante: quem vai ler as Institutas vai ficar surpreso pela quantidade de citações que Calvino faz de Agostinho. Então Calvino era realmente um grande admirador de Agostinho, E realmente ele estava sempre dialogando, basicamente, Quando digo assim dialogando, é porque ele estava sempre lendo nesse sentido, procurando conhecer Agostinho e então fazer suas explicações, pensar, refletir sobre o que Agostinho escreveu. Mas é claro que ele não tinha concordância absoluta com Agostinho, Como ninguém tem que ter concordância nenhuma com ninguém aqui nesse mundo. Nós somos todos falhos, tá? Então Calvino, embora admirasse Agostinho, não subscrevia 100% do que Agostinho escreveu, assim como nós também, Isso para nós protestantes é muito normal, muito comum, Se você vai falar isso para um católico romano, ele vai ficar um pouco ofendido
e achar estranho que nós discordemos dos pais da igreja. Eu não vejo qual é o problema disso, né? Nós podemos sim admirá-los, como é o caso, nós realmente admiramos demais os pais da igreja antiga, né? Mas também fazemos isso admitindo que eles eram homens falhos, tá certo? E que cometeram erros sim, tá? Calvino entendia assim também, tá? Então, as múltiplas citações que Calvino fez de Agostinho servirão como bons exemplos para afirmar o apreço do reformador pelos escritos agostinianos. Certo? A doutrina da predestinação, no âmbito da teologia agostiniana, conduziu o reformador francês e também instigou gerações religiosas posteriores. Então, se podemos observar bem, havia muita influência realmente, não é? Para outros protestantes também, de Agostinho, tá? Então vamos lá ao assunto da questão da predestinação, tá? Então a predestinação no contexto da reforma calvinista, não é? Calvino como reformador de segunda geração. De fato, a reforma em Genebra já havia iniciado com os missionários, não é? Que estavam ali, não é? Berna, como um líder nesse sentido, né? E Farel, Guilherme Farel também. Eles haviam começado a reforma, mas não haviam avançado tanto assim, tá? Não foram tão incisivos em algumas questões como Calvino, tá bom? Nós conhecemos muito bem o contexto, não é? Eu não vou, só vou citar por alto, né? Mas aquela questão de Serveto, não é? O pessoal gosta de ficar citando isso. É bom estudar bem, não é o caso aqui, porque o nosso caso tem a ver com a doutrina da eleição, mas há muitas questões envolvendo o nome de Calvino, e eu não preciso defender Calvino, eu não acho que nenhum calvinista deveria fazê-lo, né? É claro que nós devemos apresentar a história como ela é, né? Pelo que nós temos de registro, mas infelizmente há muitas pessoas que preferem realmente procurar, sei lá, o que é de pior, né? Então nós apenas admitimos que excessos aconteceram, isso é natural. Estamos pensando na época do século XVI, né? Fim da Idade Média. Era um contexto totalmente diferente, né? O pensamento era muito diferente também. Então são assuntos aí que alguns tratam como sendo uma mancha negra, digamos assim, dentro do calvinismo, e isso é um erro, né? Não deveriam pensar desse jeito. Na verdade, homens erram, né? Ele errou, nós também temos nossos próprios erros. A doutrina da predestinação de João Calvino é o próximo eixo a ser analisado nessa pesquisa, principalmente porque é o nosso objetivo de análise. A palavra predestinação, em sua forma nominal, foi usada pela primeira vez por Calvino somente nas institutas, não é? Nas suas institutas, no caso, certo? Todavia, para o autor, Calvino não trouxe nada de novo comparado com o que Lutero, Zwinglio ou Martin Bucer, nesse sentido, né, falaram, cuja fonte principal e todos, né, de todos, foram Agostinho. Então, todos eles também estavam bebendo dessa fonte que era Agostinho, tá certo? A predestinação torna-se uma questão no contexto da história da salvação. Dessa forma, em Calvino, ela tinha um significado pastoral. Isso é um ponto muito, muito importante e que podemos notar também nos próprios documentos das igrejas reformadas. Eu não sei se os irmãos já lembram disso aí, lembram, não é? Mas eu citei algumas vezes as diferenças que existem nas confissões e, por exemplo, nas três formas de unidade, não é? A sua simplicidade, digamos assim, não é? Que não era por conta de haver teólogos fracos, não é? Ou então, por falta, digamos assim, de bons teólogos, pessoas mais maduras, não. Alguns vão dizer, mas os padrões de Farel são mais maduros, não é? Ou são melhores. Eu não entendo em que sentido eles são melhores, né? Para mim não faz sentido isso, né? O que eu vejo são contextos distintos, não é? Onde você tem necessidades distintas também. E, portanto, os que elaboraram as confissões, que são as três formas de unidade, por exemplo, eles tiveram um coração muito mais pastoral. Por isso a simplicidade. Por isso o tom pastoral, a preocupação com o rebanho, para consolar o rebanho, certo? Essa era uma característica de Calvino também, tá? Então, o que nós vemos, por exemplo, o Sínodo de Dort, não é? Nós podemos notar isso, embora eles foram bem lógicos em explicar as doutrinas, mas o tom realmente era pastoral. Era um cuidado com a igreja realmente, tá? Não era simplesmente um debate vazio, não. Era um cuidado com a igreja, com o rebanho de Cristo. E ele, Calvino, nesse sentido muito antes, quando ele pensava com relação à eleição, não era como se faz hoje, né? Então, quando as pessoas falam que uma coisa é Calvino, outra coisa são os calvinistas, elas estão olhando para os problemas de hoje, imaginando que aquilo que se apresenta hoje na internet é o calvinismo, e isso está distante de Calvino nesse sentido. Então, olhando assim, que não é uma análise realmente honesta,
Eu concordaria. Porque quando você vai para a internet, pessoas se dizem calvinistas. Eu até tenho um vídeo no canal aqui dizendo, com o título, "Pare de dizer que você é calvinista", não é? Por quê? Porque tem um monte de gente falando que é calvinista e que subscreve isso, mas não tem nada a ver com a fé reformada de verdade. Não conhece, não é? Não conhece. Quando olhamos para os cânones, então, não é? O processo de forma de unidade, percebemos esse mesmo tom pastoral, como em Calvino. Calvino, quando pensava na doutrina da eleição, não é? Seu foco não era o debate em si. Entende? Ele pensava na soberania de Deus, mas para ele se encaixava a doutrina da eleição de uma forma pastoral. E Calvino estava sendo bíblico quando ele pensava desse jeito. Porque, na verdade, se vocês vão analisar bem, meus irmãos, vocês analisarem bem, a doutrina da eleição, ela é revelada na Escritura com esse objetivo. Tá? Esse é o objetivo da doutrina da eleição. Por isso, toda vez que alguém faz uso dessa doutrina para esfregar na cara de alguém e para brigar em torno disso, não é? Essa pessoa não está seguindo o propósito da doutrina revelado na palavra de Deus. A doutrina foi dada para consolo da igreja. Calvino entendia isso, por isso que para ele falar sobre a eleição, sobre predestinação, não é, era um assunto de significado pastoral, tá? Então tem um texto aqui, um comentário sobre Calvino de George, não é, onde ele fala bem assim: de fato, Calvino introduziu isso como um problema ocasionado pela pregação do Evangelho. Observe bem. Porque ele perguntou: quando o Evangelho é proclamado, alguns entendem e outros não? Certo? Então ele está relacionando isso. Nessa diversidade, ele disse: a profundidade, não é, maravilhosa do julgamento de Deus torna-se conhecida. Para Calvino, então, a predestinação, do princípio ao fim, era um interesse pastoral. Tá? Era um interesse pastoral, uma preocupação do porquê, por exemplo, alguns creem e outros não. A resposta será a soberania de Deus, não é? Será a eleição, será a predestinação. Mas havia a preocupação, porque esse era o resultado. Quando você olhava para, digamos assim, o trabalho da igreja, dos pregadores, pessoas atendiam a chamada na pregação, mas outros rejeitavam, certo? E deveria haver consolo para essas pessoas, tá? Consolo para a igreja. Nessa mesma linha, um homem chamado Calvani analisa a predestinação em Calvino como base, não é, no seu contexto histórico. Aqui a doutrina está dentro do seu esboço soteriológico, ou seja, a salvação era a preocupação de muitos no tempo do reformador. Então, veja, percebam por que o tom é pastoral. Primeiro porque é bíblico, o tom pastoral da doutrina é bíblico realmente, tá? Mas também, pensando no próprio contexto do século XVI, essa era a grande preocupação. A reforma tinha acabado de acontecer, certo? E digamos que naquele período não havia tanta esperança assim pregada pela igreja medieval. Havia dificuldade. Uma igreja que tinha um pensamento em que você deve se esforçar o máximo que você puder para alcançar, e que Deus ele não garante, ou Deus ele não vai agir graciosamente com você, a não ser que você se esforce o máximo nesse sentido para alcançar a virtude, não é? E as pessoas olhando para suas próprias vidas com tantos problemas, não é? Com tantas dificuldades. Então, o assunto sobre o que vai ser de mim quando eu morrer, o que vai ser da minha vida, da minha alma. Então havia uma preocupação com o assunto da salvação, e os reformadores pregaram sobre isso. Por isso que impactou, não é? Percebam que pregar sobre a doutrina da salvação, a justificação pela fé, por exemplo, foi tão impactante como um grito na reforma protestante mesmo, mas justamente porque havia uma demanda gigantesca com relação a isso, né? A igreja, infelizmente, naquele contexto, não estava transmitindo essa esperança para as pessoas. Então a pregação protestante foi muito impactante por conta disso. Então, entendendo isso aqui, não é? É que vamos notar que Calvino realmente falou, né? Ensinou sobre a salvação e entendeu que o assunto da eleição, que é para a salvação, é claro, a predestinação, a soberania de Deus nesse sentido, não é, tinha que ser abordado por uma questão de uma maneira pastoral, não é, porque havia realmente demanda nesse sentido, tá? Além disso, e só para poder entender mais uma vez isso aí, eu já citei no começo, mas é bom reforçar, a voz de Cipriano ecoava nos corredores da Igreja Católica Medieval, com a máxima que eu já li para vocês, não é? Que é: fora da igreja não há salvação, tá? Fora da igreja não há salvação. Não pensando, certo,
que a igreja é o corpo de Cristo e, portanto, fora de Cristo não há salvação. Mas pensando em que o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, é essa instituição histórica que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. E fora dela, da Igreja de Roma, não há salvação. Tá? Então, percebam como que isso era bem diferente da compreensão reformada. Nesse sentido, Calvani lembra que Calvino retornava a todo tempo Agostinho de Hipona, como o foi na sua obra, não é? Bem importante sobre a questão do dom de Deus, né? sobre a salvação. Tá? Então, nisso pode-se compreender a base da doutrina da predestinação em Calvino, da seguinte forma. Vamos lá. A salvação é iniciativa de Deus e não da vontade humana ou produto da igreja. Observem bem. Então perceba que é uma contraposição, não é, à posição, ao pensamento romanista daquele período. Então, a salvação é iniciativa de Deus e não da vontade humana, certo? Ou produto da igreja. Se você vai cavar conversando com um católico romano, você vai notar, não é, que na prática é isso que está sendo afirmado, não é? Na prática mesmo, porque há essa compreensão de uma dependência extrema da igreja. É como se a igreja conferisse salvação às pessoas, basicamente. Certo? É claro, se um católico romano ouve isso, para ele como é a questão de 880, né? Como também muitos protestantes são 880, então se eu não tiver o pensamento como eles, então eu sou o extremo oposto. E não é essa a realidade. Nós, protestantes reformados, não desprezamos a igreja, muito pelo contrário. Por isso que eu já disse, na Confissão Belga também dizemos que fora da igreja não há salvação, que ninguém tem o direito de se apartar da igreja. Mas quando nós falamos isso, nós estamos pensando na instituição, na denominação, antiga que seja. Estamos pensando no corpo de Cristo, no conjunto total dos eleitos de Deus, tá? E não numa instituição. Então, a salvação é a iniciativa de Deus e não da vontade humana ou produto da igreja. Sendo graça de Deus, ela é irresistível aos seus eleitos. Essa era a compreensão de Calvino. Sendo que é uma ação totalmente de Deus, é uma questão lógica. Quem é que pode resistir à vontade de Deus? Ninguém. Então, na briga de vontade entre Deus e o homem, Deus é vencedor sempre. O homem não pode vencer a Deus nesse sentido. Então, sendo graça de Deus, ela é irresistível aos seus eleitos. Tá? Porque parte da soberania de Deus, sendo este um tema-chave para o reformador francês reforçar suas preocupações pastorais. Tá certo? Então, por conseguinte, devemos salientar que Calvino tem formação no campo do direito. Lembrando que ele é advogado, certo? Então, pois, como advogado, recorre ao conceito de decreto e justiça na mesma linha lógica da soberania divina. Ora, se Deus é soberano e a salvação parte do ato de sua graça e vontade, logo, a salvação depende do decreto de Deus. É daqui que nós vamos tirando essa linguagem que você vai encontrar, por exemplo, nas confissões reformadas. Essa questão dos decretos de Deus. Tá? Embora no caso de Heidelberg você não tenha um capítulo, no caso, um dia do Senhor que fale dessa maneira, com essa mesma linguagem, não é? Ainda assim é uma linguagem do contexto reformado. Tá? E podemos ver nos padrões de fé de Westminster, por exemplo. Então, observe a lógica de Calvino aqui. Se Deus é soberano e a salvação parte do ato de sua graça e vontade, logo, como consequência, né, a salvação depende do decreto de Deus. Porque ela vem dele. Ela acontece porque ele quer. É a ação dele, é o ato dele, não é, de manifestar sua graça. Portanto, diz Calvani, o que Calvino fez com os textos bíblicos que tratam do tema foi reinterpretá-los de modo a conferir aos fiéis reformados a certeza de que a participação na salvação não dependia da participação da instituição eclesiástica, mas tão somente do eterno decreto de Deus. Então, nesse sentido, não é, o cristão reformado ali no contexto de Genebra começou a ser ensinado a, olhar para a igreja
entendendo que eu não devo me apartar da igreja, de forma nenhuma. Eu não tenho esse direito. Eu preciso estar congregando com o povo de Deus. Mas a minha salvação não vem da igreja. Entende? Na verdade, ela vem de Deus. E Deus me salva para ser igreja. Para compor esse corpo. Para ser agregado ao seu povo. Ao povo da aliança. Mas ela vem totalmente do Senhor. Parem para pensar no impacto disso, não é? Quando você pensa, claro, só o fato de que a Escritura no século XVI foi colocada no seu devido lugar no período da Reforma, não é? Com Lutero ali, isso já causou um impacto muito grande, porque basicamente se a igreja detinha todo o poder, a igreja medieval, a igreja católica romana, ela tinha todo o poder sobre tudo. Então, ela determinava a verdade, ela era a própria verdade. Quem poderia questionar a igreja? Ninguém. Então, o que o clero, o que o colegiado falasse, determinasse, seria a verdade, sempre. Mas quando a Escritura é colocada no seu devido lugar, ela se torna a autoridade máxima, porque é assim que ela é, essa é a sua natureza, porque é a palavra de Deus, certo? Ela não é interpretação simplesmente humana, mas ela é vinda de Deus, é inspirada por Deus, autoritativa. E, portanto, a instituição, ou os homens que estão na liderança, não é? Eles vão perder um pouco do seu poder. No sentido de que agora tem uma autoridade acima deles, que é a Escritura. Porque ela é a palavra de Deus. Assim também, a compreensão de que a salvação, não é? Ela é fruto do decreto de Deus, tá? Que predestina, que elege. A salvação vem somente dele nesse sentido. A igreja perde essa prerrogativa de conferir salvação. Tá? Porque, lembre-se, meus irmãos, mas o católico romano me citou o catecismo da Igreja Católica Romana e disse que não é assim. Olha, tudo bem. Pode haver um dogma diferente, mas a prática é essa. Tá? A prática é essa. Se as pessoas esperam tudo da igreja, não é? E elas realmente depositam todas as suas esperanças na igreja, então a igreja vai direcionar a verdade. Ela vai ter, nesse sentido, não a verdade, não é? Mas ela vai determinar o que é a verdade. Entende? E, portanto, o indivíduo vai entender que eu preciso do aval da igreja para ser salvo, quando, na verdade, Deus salva para fazermos parte da igreja. Né? É um caminho inverso. Tá? Também um outro teólogo sendo citado aqui, né? Ele fala que a predestinação em Calvino está relacionada com a providência de Deus. Então, observe os links. Primeiro falou-se sobre essa matéria de eleição, digamos assim, que tem a ver com a salvação, está ligada à questão pastoral. Tá? Mas agora também é dito que Calvino relacionava muito bem a eleição ou predestinação com a providência. Ou melhor dizendo, predestinação e providência são correlatos. Essa concepção parte de um conceito teocêntrico, tá? Pois observa Deus agindo no mundo e tendo o controle sobre toda a realidade do universo. Tá? Algumas centenas de anos antes do surgimento do deísmo na Inglaterra, Calvino advertia contra essa ideia. Em lugar dessa ideia, acreditava em um Deus que governa e dirige o mundo de tal maneira que todo o movimento dependia dele. Aí pensem aí em Atos 17. Paulo citando, né, também poetas gregos, dizendo, porque nele nos movemos e existimos. Então, realmente a compreensão de Calvino era correta, era realmente fiel à Escritura Sagrada. Era uma explicação fiel da palavra de Deus. Porque Deus se revela assim. Ele mesmo diz, porventura eu não preencho tudo, eu não encho tudo. Esse é Deus. Não é? Então como que alguém pode se mover fora dele, sem ele? Tudo depende dele. A salvação não dependeria absolutamente dele também? Não é? Então, mas por que relacionar a predestinação à providência e à soberania de Deus? Por quê? Devido aos tempos difíceis no período da Reforma, nos quais o desejo da certeza da salvação fornecia uma quietude para a alma, ou seja, consolo, tranquilidade. Ora, é nesse mesmo contexto que Calvino faz indagações sobre a origem do mal, talvez pela forte influência de Agostinho de Hipona. Dessa forma, a providência divina é causada por Deus, mesmo diante do caos.
do mal, porque a crença na providência nos liberta da ansiedade e do medo e das preocupações. Esse período por volta do final da Idade Média fora ameaçado por inúmeras catástrofes e mudanças externas, produzindo muita angústia pessoal. Nada melhor que repensar a origem do mal, que já era um tema em ação nesse período, e colocar todas as coisas nas mãos de Deus e na dependência de sua providência como conforto para a vida. De fato, percebe-se que a noção de predestinação tem relação próxima com o conceito de providência divina, ou seja, a predestinação é a providência de Deus ocupada com o fim último do homem. Tá? Então, basicamente é isso. Quando pensamos na providência, não devemos pensar apenas em Deus agindo, mantendo, sustentando a sua criação, mas também em Deus providenciando salvação e mantendo salvo, né, o homem. Tá? Então, quando Calvino fala, por exemplo, de eleição, a eleição de Israel, não é? Ele também menciona que nem todos os israelitas eram predestinados para a salvação. Tá? Então ele fala de uma maneira a pensar em uma eleição da nação, certo? A nação para manifestar, digamos assim, a vontade de Deus no mundo, mas nem todos que estavam ali eram predestinados. Tá? Isso aí é só pensar em Romanos 9. Paulo demonstra também o mesmo entendimento, né? Ele ensina sobre isso, dizendo que nem todo o que é de Israel é de fato israelita. Então, externamente todos são vistos como sendo parte do povo de Deus, ok? Mas nem todos são predestinados ali, nem todos são eleitos de Deus, nem todos são verdadeiros filhos de Abraão. Esse é o ponto aqui. A Igreja Católica medieval se via como resposta última e como um fim em si mesmo. Isso é um ponto realmente claro, não é, sobre a Igreja Católica Romana. Como um fim em si mesmo. Tá? Todavia, essa igreja acabara de enclausurar o ser humano no sistema de crenças e dogmas religiosos ao invés de libertá-lo para se abrir à verdadeira vida cristã. Então, tudo é igreja. Por isso, não há uma preocupação tão grande com a piedade, por exemplo, porque, ora, bom, um exemplo fácil para os irmãos. Mês passado, carnaval. Certo? Carnaval. Tudo, não é centralizado na igreja, que é um fim em si mesmo. Carnaval. A pessoa vai e meio que tem uma liberação, entendeu o que eu quero dizer aqui? Para que durante o período do carnaval ela possa pecar. Entende? Então, as pessoas pecam, todo mundo peca, né? Todo dia todo mundo peca. Mas as pessoas estão ali deliberadamente no mal, se entregando à promiscuidade e elas conseguem resolver tudo, por quê? Porque a igreja lhes garante a absolvição. Como? Não é? Tomando cinza na testa. O padre resolve o problema. A igreja resolve o problema. Entende? Você faz o mal conscientemente, você deliberadamente vai praticar o mal porque você tem uma garantia, que é a igreja. Esse pensamento aí escraviza as pessoas de alguma maneira a não ficarem a não serem tão preocupadas com a sua vida sincera diante de Deus, honesta, porque no fim tem alguém aqui, a instituição que, né, resolve os probleminhas que eu vou causando, tá? E por isso eu não precisa tanto essa busca pessoal por Deus, essa preocupação de buscar a Deus de verdade. Não. Eu sou aqui esculhambado, mas a igreja resolve meu problema. Eu vou para uma missa, o padre lá faz uma reza, uma oração e está tudo resolvido. Tá? Ele pode me absolver. Esse é um problema, meus irmãos. Então, essa doutrina acaba tirando isso da igreja. Porque Calvino está olhando para a soberania de Deus. Tá? Para a glória de Deus. E não é, para a igreja como sendo um fim em si mesmo. Tá? Uma pergunta nos leva na reflexão. Qual a perspectiva de Calvino sobre a ação, não é, missionária no mundo? Isso é importante, porque quando nós pensamos na eleição, no primeiro capítulo dos Cânones de Dort, né, que foi a nossa primeira temporada, nos primeiros artigos, por exemplo, nós lemos sobre a eleição, a queda do homem, mas também lemos sobre a proclamação do Evangelho. Entende? Já para deixar claro que o entendimento reformado ou / calvinista
não é aquele entendimento, não é, que algumas pessoas acabam inventando, fazendo uma caricatura nossa, dizendo que o reformado é aquela pessoa que se apega à soberania de Deus e, portanto, tem como consequência, não é, a isenção de pregar o evangelho. Ou seja, nós não precisamos pregar o evangelho, não precisamos nos esforçar. Por quê? Porque Deus já predestinou tudo, tudo já é determinado por Ele, então eu não preciso me mover mais. Eu não preciso pregar o evangelho, eu não preciso me envolver com a obra da evangelização, com a obra missionária. Não é? Isso nunca foi verdade dentro do contexto das igrejas reformadas. Nunca foi verdade para nós calvinistas. Nunca, 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 nunca. Nem em nossos documentos é assim. Tá? Se alguém que se diz calvinista falar para vocês que é desse jeito, acredite, essa pessoa não é calvinista. Tá? Porque isso nunca fez parte da nossa tradição. Nunca. Tá? Então, qual a perspectiva de Calvino sobre a ação missionária no mundo? Ou seja, na vida social e política. Em contraposição à religiosidade medieval e aos aspectos antropológicos dessa religiosidade, que tornava o homem passivo diante dos acontecimentos do mundo, o humanismo protestante e teocêntrico de Calvino, o humanismo aqui não pense no humanismo como se pensa hoje, né? Hoje a ideia de humanismo é o homem no centro, tá? Mas o humanismo naquele contexto lá da Idade Média, não é? O final da Idade Média, era humanismo no sentido de conhecer as humanidades. Não tem a ver com esse entendimento de colocar o homem no centro como se ele estivesse acima de Deus, não. Então vamos lá. O humanismo protestante e teocêntrico de Calvino o coloca em vida ativa na sociedade, pois seu, digamos assim, ele é missionário, ou sua vocação, não é? O conduz a viver em uma sociedade, no mundo do trabalho, transformando-a. Então, havia essa compreensão, nós precisamos influenciar. Para Calvino, esse é o sentido da natureza humana. O ser humano foi criado por Deus para ser uma criatura em sociedade. Tá? Então, nós aprendemos a verdade, aprendemos a palavra de Deus e devemos espalhá-la, não só em termos de pregação, não é? Ou seja, com um discurso mais teológico, mas também em influenciar por princípios toda a sociedade ao nosso redor. Tá? Então, para Calvino não tinha isso de eu conheço e tá bom, não. Tem que haver influência nossa, da nossa parte, para a sociedade. Tá? O povo eleito de Deus deve influenciar o mundo com seus princípios, com o evangelho. Então, portanto, a visão que Calvino tinha da sociedade era a transformação social por meio da igreja. Olha só. Dos predestinados de Deus. Assim segue a definição de Calvino sobre a igreja. Então, vou ler aqui uma definição dele. Está nas Institutas, tá? No livro 4, né? E para a pregação do evangelho, para que a pregação do evangelho florescesse, depôs esse tesouro com a igreja. Instituiu pastores e mestres, por cujos lábios ensinassem aos seus, investiu-os de autoridade, enfim, nada omitiu que cobrisse para o santo consenso da fé e a reta ordem. No credo, onde professamos crer na igreja, isso se refere não só à igreja visível, de que estamos agora a tratar, mas ainda a todos os eleitos de Deus, em cujo número estão compreendidos, também os que foram encerrados pela morte. Tá? Então, esse era o entendimento aqui. Certo? Calvino define a igreja como a comunhão dos eleitos. Então, igreja, para nós, reformados, é isso. Qualquer católico romano, inclusive no canal já fui perguntado sobre isso, né? Já me perguntaram, por que é que vocês cantam o credo niceno se vocês não são católicos? Né? Então tem isso também. Por que isso e se vocês não são católicos? Por que está usando o credo no culto se vocês não são católicos? Né? E a minha resposta, dependendo de quem pergunta, né? Que é mais ou menos assim. Se eu pergunto, você é o que? É evangélico? Aí eu sou. Não é? Você é católico? Dependendo da pessoa que eu perguntar, também. Não é? E assim por diante. A pessoa até fica um pouco confuso. Né? Nós confessamos uma igreja católica. Não é? Uma única igreja que é católica, apostólica. Só não é romana. Né? Então, o nosso conceito de catolicidade, nesse sentido, ele é bíblico. Tá? Ele não é aquele conceito específico onde nós excluímos o resto, não. É um conceito bíblico.
onde nós compreendemos que a Igreja Católica, na verdade, simplesmente é isso. É o número total dos eleitos de Deus. O número total. Isso está além do campo visível. Né? Está também naquilo que é invisível, porque conta tanto aqueles que estão aqui, que nós não conhecemos, como aqueles também que estão no céu já, que já foram para a glória. Então, a Igreja Católica, nesse sentido, o conceito de igreja em Calvino, e para nós também hoje, não é justamente esse. É a comunhão dos eleitos, conforme a vocação, cujo dom que receberam aponta para agirem em transformação da sociedade. Tá? Então, isso para nós é igreja. Por isso podemos dizer somos católicos, tá? Embora não romanos. Tá? Então, vamos aqui nos atentar um pouco mais à predestinação, né, esse assunto aqui. Deixa eu só terminar essa chamada, meus irmãos. Vocês aqui rapidinho, viu? Por 10 minutinhos, eu vou dispensar aqui essa aula, essa chamada, na verdade, e vou compartilhar um outro link imediatamente. Então entrem logo, para nós cuidarmos aqui. Fechando? Presta atenção aí, hein? Aos irmãos que acompanham pelo YouTube, se não forem inscritos no canal, aproveitem e se inscrevam logo, marcando o sininho das notificações, deixando o joinha também, é claro. E, não perde tempo não, maratona essa playlist. É a nossa primeira temporada nos cânones de Dort, tá certo? Aprenda, cresça no conhecimento da palavra de Deus, das doutrinas reformadas, para você não ficar mais enganado e sendo levado para todo lado aí, por esses supostos teólogos de internet empolgadinhos. É claro, conheça o meu canal também na Costa TV, tá? Eu tenho um canal lá. E se inscrevam também. Continuando aqui. Espero só alguns irmãos chegarem aqui. Aliás, além de a playlist que nós estamos produzindo agora nos cânones de Dort, primeira temporada completa, também temos uma playlist em produção, que é a playlist na Confissão Belga, aulas na Confissão Belga, e uma playlist completa, que é a playlist no Catecismo de Heidelberg, tanto em áudio como em aulas também, tá? Então, aproveitem, porque tem muito conteúdo. Ajuda o canal a crescer, pessoal. Vão divulgando aí, tá? Convido o pessoal que vocês conhecem aí pra se inscrever no canal. Olha só, tem um canal lá, cara, do Pastor Ademir, o canal Cultura Reformada. Ele ensina lá direitinho a doutrina reformada e tem várias aulas nas confissões. Então, o foco dele é esse. Ajuda o canal a crescer, tá bom? Quanto mais pessoas puderem acessar o canal se inscrevendo, mais pessoas vão ter também essa indicação do próprio YouTube, né? E você mais pessoas aprendendo as doutrinas da graça, certo? Vamos continuar aqui então. Vamos lá. A definição mais precisa, tá? Vamos pensar numa definição de Calvino, sobre a eleição, tá? Eu vou até fazer uma comparação para os irmãos verem aqui. Vou pegar aqui os cânones para deixar pronto aqui a parte que fala sobre a definição de eleição, para os irmãos entenderem. Fazemos uma breve comparação, tá? Então, Calvino, Institutas, livro 3, tá? Diz bem assim, artigo 21. Chamamos predestinação o eterno decreto de Deus. Então, notem bem aí, viu? Só um minutinho. Tá, vamos lá. Continuando, vou ler aqui a definição de Calvino de eleição, que está nas Institutas. Tá? Então, chamamos de predestinação o eterno decreto de Deus, pelo qual houve por bem determinar o que acerca de cada homem quis
que acontecesse, pois ele não quis criar a todos em igual condição. Ao contrário, preordenou a uns a vida eterna e a outros a condenação eterna. Portanto, como cada um foi criado para um e outro desses dois destinos, assim dizemos que um foi predestinado ou para a vida ou para a morte. Deus, porém, atesta esta predestinação não só em cada pessoa, mas também deu exemplo dela em toda a descendência de Abraão, da qual fizesse manifesto que está em seu arbítrio de que a natureza seja a condição futura de cada nação. Observe, meus irmãos. Os irmãos ouviram aqui essa afirmação nas Institutas, né, de que Deus predestinou uns para a vida e outros para a condenação. Tá? Vamos aprender sobre isso lá para frente com relação a infra- e supralapsarianismo e também essa questão de dupla predestinação. Certo? Hoje eu não vou falar muito sobre isso, não. Vou falar sobre isso na verdade, né? Mas eu quero ler aqui para os irmãos entenderem. Vão notar alguma diferença, é claro, nos cânones, no artigo 7, definição de eleição. Aqui, uma definição de predestinação, de Calvino. Então, diz bem assim nos cânones. A eleição é o imutável propósito de Deus, pelo qual, antes da fundação do mundo, ele escolheu em Cristo de toda a raça humana, que pela própria culpa perdeu a sua justiça original, e se perdeu em pecado e destruição, um número grande e definido de pessoas para a salvação. Os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros. E como estes não têm direito algum ao amor de Deus, porque estão ou são envolvidos na mesma miséria que os demais. São escolhidos em Cristo por pura graça, conforme a misericórdia soberana da vontade de Deus. Tá? Deus também constituiu Cristo desde a eternidade como mediador e cabeça de todos os eleitos e como fundamento da salvação. Então, só até aqui. Então vemos aqui uma definição nos cânones de eleição, tá? E aqui lemos de Calvino nas Institutas, né? Chamamos de predestinação o eterno decreto de Deus, tá? Então, observando isso aqui, vamos pensar bem assim, olha só, parece que nos cânones de Dort a visão ela é infralapsariana, e de fato é infralapsariana. Então, isso parece divergir do que Calvino ensinou aqui, porque parece que Calvino está ensinando uma dupla predestinação. E nós, reformados, não é da sexual modalidade, não ensinamos dupla predestinação. Tá? Então, Calvino parece estar ensinando isso. Calvino seria supralapsariano nesse sentido, não é? Ele teria sido supralapsariano, mas quando nós demos, por exemplo, a confissão lá, não é, que era usada em Genebra, por exemplo, a confissão gaulesa, a confissão francesa, elaborada por Pierre Viret, Teodoro Beza, sucessor de Calvino no caso, e o próprio João Calvino, nós notamos que o que está na confissão de fé está em acordo ou de acordo com a nossa confissão. Tá? Então lemos as Institutas e parece que Calvino está demonstrando aquela visão de dupla predestinação. Certo? Mas quando vamos ler as confissões, vemos algo diferente. Alguém poderia falar, tá vendo aí? Uma coisa era Calvino. Calvino ensinava a dupla predestinação. E os reformados agora não ensinam isso. Tá vendo a distância? Mas eu poderia afirmar que Calvino realmente era supralapsariano nesse sentido? E eu não acho que dê para poder definir isso muito bem. Porque na confissão de fé francesa, o que nós demos sobre a eleição, não é? É dito bem assim, nossa eleição em Jesus Cristo. Nós cremos que desta corrupção e condenação geral, na qual todos os homens estão mergulhados, então perceba que na confissão, quando vai falar sobre a eleição, começa a falar sobre o pecado, tá? Sobre a condição do pecado. Deus tira os que em seu conselho eterno e imutável, como vimos aqui nos cânones de Dort. Ele elegeu por sua bondade e misericórdia em nosso Senhor Jesus Cristo, sem considerar suas obras, deixando os outros naquela mesma corrupção e condenação. É a mesma linguagem das confissões reformadas, que vemos aqui nessa confissão reformada francesa, que Calvino elaborou também. Enquanto você, observando o texto lá das Institutas, Calvino está dizendo que Deus predestinou para a salvação, como também predestinou para a perdição. E aqui não, aqui é o mesmo Calvino falando, mas não que Deus predestinou para a perdição, e sim que ele deixou, não é, aqueles outros na condenação que eles mesmos se meteram. Tá? Então, continuando. Então, olha, deixando os outros naquela mesma corrupção e condenação.
Então a visão aqui ela é infralapsariana, como as confissões reformadas, para demonstrar neles a sua justiça, não é? Como aos primeiros ele fez resplandecer as riquezas da sua misericórdia, porque uns não são melhores do que os outros, não é? Até quando Deus os separa segundo o seu conselho imutável, que ele determinou em Jesus Cristo antes da fundação do mundo, e também ninguém poderia, por sua própria virtude, introduzir tal bem, visto que, por natureza, nós não podemos fazer em nenhuma boa ação, não é? Uma boa ação, no caso, nem afeição, nem pensamento, até que Deus nos preceda e nos faça dispostos. Ou seja, nós vemos também, do mesmo jeito, como nas confissões reformadas, não é? Da tradição continental, né? Holandesa, o mesmo tom pastoral, não é? Aqui também na confissão de fé francesa, elaborada também por João Calvino, tá? Então é só para os irmãos entenderem aí a importância de fazer essa comparação, entender. Então, Calvino era supra ou infralapsariano? Eu não sei. Em algum momento parece que ele é supralapsariano, porque ele faz afirmações contundentes sobre até mesmo predestinar para a condenação. Mas em outro momento parece que ele é infralapsariano, porque ele fala pensando que Deus deixou pessoas, não é, na condenação em que elas já estavam, que elas se meteram também, na qual nasceram, não é? Então isso é importante compreender. Digamos que eu não tenho problema em pensar como Calvino, pelo menos pelo que eu estou lendo aqui dele. Por quê? Porque em algum momento eu vou admitir, subscrevendo as 6 formas de unidade, então eu sou infralapsariano oficialmente, subscrevendo isso, tá? As 6 formas de unidade. Mas eu também não tenho problema, não é? Observando aqui Calvino também, em fazer algumas afirmações contundentes quando eu leio um texto bíblico que faz essas afirmações. Então, às vezes nós estamos lendo a Bíblia e realmente o que dá para entender de maneira clara é que também houve essa predestinação para a condenação, não é? Então, digamos que eu não tenho dificuldade com as posições infra ou supra. Eu subscrevo a infra, é claro, tá? Mas eu não tenho dificuldade e não tenho necessidade de debater sobre isso, tá? Eu acho que às vezes o pessoal exagera um pouquinho, acho que às vezes o pessoal quer dar um passo além e realmente ficar criando muitas suposições. Acho que isso é perigoso, e por isso a minha opção sempre é ser mais pastoral, como as minhas confissões, não é as confissões que eu subscrevo, tá certo? Mas basicamente esse é o caminho. Vamos entender isso melhor quando, lá pro finalzinho do curso, tivemos uma aula sobre, não é, essa questão de infra e supralapsarianismo em Dort também, tá certo? Que nós não condenamos o supralapsarianismo porque Dort não condenou isso, não é eu que estava em julgamento, na verdade? Continuando aqui então, meus irmãos, vamos lá para a nossa conclusão daqui a pouco. Fazendo um comentário desse texto, Calvino, na esteira do método aristotélico, propõe 4 causas para definir o decreto divino. A predestinação em vista à salvação do ser humano. Vamos lá. Primeira causa, não é? Ele fala bem assim, primeira causa é a eficiente. O beneplácito da vontade de Deus. Esta causa define linguisticamente o termo predestinar, direcionando ao propósito ou decreto divino que faz dos eleitos filhos de Deus por meio de adoção. Nisso Calvino escreve por meio de um comentário à carta aos Romanos, né? Romanos 8, 29. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou. Entretanto, de acordo com Calvino, vamos lá. O verbo, não é? Prorizo, nesse sentido, que é traduzido por predestinar, aponta para as circunstâncias dessa passagem em pauta. O apóstolo Paulo quer dizer simplesmente que Deus determina que todos quantos adotasse levariam a imagem de Cristo. Não diz simplesmente que deveriam ser conformados a Cristo, e sim à imagem de Cristo, com o fim de ensinar-nos que em Cristo há um vivo e nítido exemplo que é posto diante dos filhos de Deus para que imitem. Então, a súmula da passagem consiste em que a graciosa adoção, na qual nossa salvação consiste, é inseparável deste outro decreto, a saber, que ele nos designou para que levemos a cruz,
ninguém pode ser herdeiro do reino celestial sem que antes seja conformado ao Filho unigênito de Deus. Não é? Então, uma ótima explicação aqui, que temos também numa exposição de Calvino na Carta aos Romanos. Ainda nessa primeira premissa, além de ligar o termo predestinação, há uma implicação quanto ao decreto de Deus. Pela mesma lógica, Calvino, interpretando Paulo, traz outras questões. Ora, se Deus decretou, logo a predestinação partiu segundo o beneplácito de sua vontade, por meio de sua graça. Então, basicamente é o que nós vamos ter de explicação em Efésios capítulo 1, tá? É basicamente isso. Então, em Romanos 8:29, Calvino aproveita o tema para contrair também a predestinação como aquela presciência entendida pelos já vistos padres da igreja, que depois vai ser reafirmada pelos arminianos também. Diz ele: o conhecimento antecipado de Deus, mencionado aqui pelo apóstolo, não significa mera presciência, como alguns neófitos totalmente imaginam, mas significa sim a adoção pela qual o Senhor sempre distingue seus filhos dos réprobos. Tá? Então, já mostrando que o que nós defendemos nos cânones, por exemplo, rejeitando a ideia de presciência, não é? Ou fé, ou salvação, eleição por fé prevista, Calvino também reprovava, rejeitava isso. Tá? Então, a segunda causa é a material, que é Cristo. Interpretando Efésios 1, verso 5, Calvino nos informa que a predestinação só foi possível por meio do amado, que é Cristo, pois nele o amor de Deus se revela em seus eleitos. Nas Institutas, no tomo 3, Calvino diz o seguinte sobre essa causa. Vamos lá mais uma vez as Institutas. Porque se nele fomos eleitos, acharemos a certeza de nossa eleição, não em nós mesmos, e de fato, nem em Deus, o Pai, se o imaginamos isoladamente à parte do Filho. Cristo é, pois, o espelho no qual é indispensável que, sem engano, contemplemos nossa eleição, porque sendo ele aquele a cujo corpo o Pai determinou incorporar, a quem desde a eternidade quis que fossem seus, de forma que tenha como filhos a todos quantos reconhece como membros do mesmo, temos um testemunho solidamente firme e evidente de que estamos escritos no livro da vida, se mantemos comunhão com Cristo, não é? Então a segunda causa é a material, que é Cristo. Então pense em eleição, não é? Calvino, nunca como algo desprezo de nossa ligação a Cristo. Então não faz sentido alguém dizer. Aí vem a questão da igreja, por exemplo. Ou seguir a Cristo como um discípulo. Não faz sentido, não fazia sentido para Calvino, não faz sentido para nós reformados, e a Bíblia não conhece isso também, que é a pessoa dizer: eu sou eleita de Deus, ele me predestinou para a salvação, não é? E então eu estou predestinado, mas eu não tenho nenhuma necessidade da igreja, não é, de estar congregando com o povo de Deus, de ser membro do corpo de Cristo. Não é? Eu não preciso necessariamente ser um cristão genuíno, eu sou eleito. Eu já ouvi, né, pastores falando essas aberrações aí. Calvino não entendia desse jeito, nós reformados também não, e portanto quem está afirmando isso não é reformado nem calvinista não. Tá? A terceira causa é a formal, a pregação do evangelho. Tá? Neste ponto é possível amarrar ao que for exposto, não é, em George, o autor que eu citei antes, quando disse que a doutrina da predestinação em Calvino só apareceu na segunda edição das Institutas, em 1539, justamente por esse motivo, ou seja, a grandeza da tarefa, não é, do elan missionário, que é a pregação do evangelho. Ora, porque ele perguntou: quando o evangelho é proclamado, alguns entendem e outros não? Por que ele perguntou isso? Né? A preocupação pastoral, nesse sentido. Sendo assim, a causa formal é exatamente a vocação a qual deve ser entendida aqui como o chamado de Deus aos eleitos. A pregação. Lembra do que eu já tinha falado antes nos cânones? Deus determinou os fins e também os meios. Tá? Então, quem foi eleito, predestinado por Deus para a salvação, será chamado por meio da pregação do evangelho. Tá? Então, sendo assim, a causa formal é exatamente a vocação, a qual deve ser entendida aqui como o chamado de Deus aos seus eleitos. Mas, como Deus chama seus eleitos?
pela pregação do Evangelho, cujo toque do Espírito evoca o eleito, diz ele. Além disso, também a própria natureza e a administração da vocação demonstram isso claramente, as quais não subsistem só pela pregação da palavra, mas também da iluminação do Espírito Santo. Ou seja, nunca foi pensamento reformado, não é, o entendimento de que nós não precisamos pregar o Evangelho. Muito pelo contrário, não é? De Calvino e, na verdade, dos apóstolos, não é? E toda a fidelidade que houve na igreja até hoje, né, todos os fiéis compreendiam isso. Tá? Então, precisamos pregar o Evangelho sempre e sempre. Anunciar o Evangelho. É assim que Deus chama seus eleitos. É dessa forma. Tá? Então, a ideia de que não precisa de pregação porque já foram eleitos bem predestinados, não. Deus predestinou, Deus ordenou, decretou, né, os fins e também os meios. Então, da eterna eleição pela qual Deus a uns predestinou para a salvação e a outros não é? Podemos compreender justamente isso. É por meio da pregação que os que não são eleitos se manifestarão, como não eleitos, não crendo, rejeitando o Evangelho até o fim de suas vidas. E aqueles que foram eleitos, não é, no tempo determinado por Deus, ouvirão essa pregação e crerão, confiarão no Evangelho e seguirão a Cristo. Tá? Eles vão sim ser membros da igreja. É uma obra infalível de Deus. Tá bom? Então, só para termos uma noção básica, tá, do pensamento de Calvino com relação à eleição e como isso concorda muito com aquilo que lemos nos cânones de Dort. Tá? É bom fazer essa comparação, meus irmãos, porque muitos realmente acabam citando Calvino de uma maneira bem errada, bem estranha, na verdade. Tá? E infelizmente, acabam entendendo que o que elas imaginam que é o calvinismo é de fato. Então é bom fazer essas comparações, certo? Bem, eu quero concluir essa aula, então, esse assunto de hoje, mas já deixar, não é, a expectativa para os irmãos para a próxima aula. Se Deus permitir, meus irmãos, Deus quiser, na próxima aula, o que eu farei é, para complementar o entendimento de Calvino da eleição, eu quero pregar aqui para vocês um sermão de Calvino. Tá? Vou pegar um dos sermões que ele pregou lá em Genebra, no século XVI, e vou pregar para os irmãos aqui. Tá? Então, eu vou organizar aqui direitinho, certo? Eu vou até ficar em pé, né? Porque é melhor pregar em pé. Para não ter aquele tom de aula mesmo. Vai ser uma aula, mas eu quero dar um tom de pregação mesmo, tá? Então eu vou pregar esse sermão para os irmãos poderem acompanhar aí, tá certo? Então eu queria agradecer aos irmãos que estão acompanhando pelo YouTube. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula. Não se esqueçam que dia 20, não é se nenhum imprevisto acontecer, o pastor Abrão estará fazendo uma aula sobre o contexto histórico de Dort para falar, não é, sobre lá o início dos debates, com quem Armínio estava debatendo, conversando, tendo influências, para então chegarmos ao entendimento do que aconteceu o sínodo, tá bom? São compreensões importantes para nós. Muito obrigado a vocês que estão no YouTube. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Ajuda o canal aí. Deus abençoe.